vamos ver o que ele fala aí. Sejam o polinômio P1 e o polinômio P2 com A e B reais e raízes respectivamente. O P1 tem raízes em PG, o P2 tem raízes em PA. Assinale o intervalo que apresenta o valor máximo admitido pela função a seguir. Ele bota uma função Rubbles aí. Ele escreveu módulo de A e módulo de B, então o que eu penso? Eu tenho que achar o A e o B, não tem jeito. Tá? Ele fala que o primeiro cara tem raízes em PG. Putz, seria ótimo olhar para o produto direto, né? E o segundo cara tem raízes em PA. Bom, eu vou começar pelo segundo cara. Como assim raízes em PA? Se a gente pensa na soma das raízes, lembra que o Girard começa com menos, depois mais, depois menos. Eu vou fazer isso aqui também. Menos, mais, menos. Então, a soma das raízes seria menos menos 3 sobre 1. Só que quais seriam as raízes? Eu vou colocar assim, já que no segundo polinômio elas estão em PA, eu vou colocar... Eu vou chamar a raiz de... Pô, porque R já é a razão da PA, né? Então eu vou botar assim, vou botar P menos R, P e P mais R. A raiz seria P. Tranquilo? Qual é a vantagem de escrever as raízes em função da raiz do meio? O R corta. Você já acha direto que 3P é igual a 3, então uma das raízes é 1. E eu não preciso de outra não. Porque se uma das raízes é 1, significa que o P2 de 1 vale 0. Com isso a gente já acha o B. Então a gente vai ter 1 menos 3 menos 1 mais B. Isso tem que dar 0. O B vale 3. Interessante. Tá bem. Ele não deu nenhuma relação direta do P1 com o P2, né? Tipo, eu não posso dizer que 1 é raiz, por exemplo. Mas eu tenho no P1, eu tenho a soma das raízes e tenho o produto 2 a 2. Não queria não, mas tá bom. Como são 3 raízes em PG, eu vou dizer que uma raiz é... Eu vou usar a letra P de novo, tá? Mas é outro P. Pode ser? Tu vai se confundir? Tudo bem, vamos usar então a letra... Sei lá, a letra L, tá? A gente vai ter L, LQ, LQ quadrado. Só vale a pena na PG colocar em função do cara do meio se a gente for trabalhar com produto. Só que o produto é quem eu quero achar, pô. Então não vale a pena. Eu vou botar em relação à primeira raiz mesmo. Na soma das raízes, a gente tem L mais LQ mais LQ quadrado. A soma das raízes é menos 3. Tá? E no produto 2 a 2, tu tem L vezes LQ, L vezes LQ quadrado, LQ vezes LQ quadrado. A soma dos produtos 2 a 2 dá menos 6. Bem ou mal, são duas equações com duas incógnitas. Isso aqui é resolvível. Um pouco chato, porém resolvível. L que multiplica 1 mais Q2 igual a menos 3. Na de baixo, a gente pode botar L ao quadrado vezes Q em evidência. Vai sobrar 1 no primeiro, Q no segundo, Q ao quadrado no terceiro. Isso dá menos 6. O que acontece se eu dividir uma pela outra? Dividir especificamente. Corta 1L, corta esse 1 mais Q2, menos 6 por menos 3 vai dar 2. Então a gente vai achar que L vezes Q é igual a 2. Só que não se perde não fica tentando jogar retroativo, nada disso não. L vezes Q é uma das raízes. Então eu estou dizendo que 2 é raiz. P1 de 2 é 0. Pronto, aqui a gente achou o A. A gente pode ir finalmente para a próxima etapa da questão. Aqui a gente fez uma primeira questão, sacou? Tu vai ter o quê? Tu vai ter 8, mais 3 vezes 4 dá 12, menos 6 vezes 2 dá 12 também, no caso menos 12, mais A igual a 0. Então a gente vai ter que o A seria menos 8. Beleza. Feio? Tá bom. Quem é o f de x então? Agora a segunda etapa. É o módulo de A, 8, vezes seno de 4x menos 7π sobre 6, mais módulo de B vai ser 3, vezes cosseno da mesma coisa, 4x menos 7π sobre 6. Cara, o fato de ser 4x menos 7π sobre 6 é um grandíssimo caguei. O que a gente faz numa questão como essa? É uma equação clássica da trigonometria. A seno coisa mais B cosseno coisa.
como é só uma expressão, não é uma igualdade, a gente vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo pela raiz de 8 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que dá a raiz de 73, né? Então, tipo, eu vou botar 73 logo, mas você já sabe de onde que surgiu. É o 64 mais o 9, que são os coeficientes A e B, tá? O módulo ali, tanto faz. Se fosse menos, ia ser uma ideia bem parecida. Em vez de arco soma, ia ser arco diferença. Enfim. E aí a gente vai definir o seguinte. Eu vou deixar o raiz de 73 lá na frente, vezes. Então veja que eu precisava realmente achar o A e o B para poder saber que número era esse da frente. Só que o que sobra dentro do parênteses seria 8 sobre raiz de 73 vezes seno de coisa, mesmo sendo uma coisa feia, mais 3 sobre raiz de 73 vezes cosseno de coisa. E independente de quem sejam essas coisas, o fato é que esse cara todo ele pode ser interpretado, por exemplo, como seno da soma. Isso aqui eu vou dizer que é o cosseno de um θ. E isso aqui vai ser o seno de um θ. É montado para que isso funcione. É uma ideia bem conhecida. Tu vai ter raiz de 73, seno de uma soma, 4x menos 7π sobre 6, mais θ. O fato é que o seno está entre menos 1 e 1. Não importa de quem seja, né? Como ele fala aí que apresenta o valor máximo admitido pela função, tu pensou em derivar? Não precisa derivar isso aqui não, gente. O valor máximo é raiz de 73, que é um número, está entre 64 e 81, então ele está entre 8 e 9. Por isso que a gente fica com letra A, entre 8 e 9. Tá lá. Não precisava de cálculo aqui, tá? Mas, no ruim, se você falasse, pô, Felipe, não sei achar o máximo desse negócio, o que tu teria que fazer? Tirar o módulo, né, primeira coisa, derivar, todo mundo, igual a zero. Tu ia ter uma equação chata pra caraca pra resolver, uma equação trigonométrica. Ih, caiu. Uma equação trigonométrica chata pra caramba pra resolver. Supondo que você resolvesse, que desse certo e tudo mais, aí tu ia ter a resposta, mas assim, não precisava, né? Não tinha nenhuma necessidade. Belezinha? Gostou dessa ideia? Eu gostei dessa questão. Ela dá um ar de que vai ser difícil pra caramba, mas apesar de trabalhosa, a gente não levou tanto tempo fazendo. Maneiro? Vamos pra próxima.